Vou falar ainda sobre José Botto, ele continua ou não no Flamengo? O contrato acaba em 31 de dezembro. Já o Flamengo está em vias de construir hotel 5 estrelas dentro da Gávea. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o Flamengo pretende construir um hotel 5 estrelas dentro da Gávea com um custo de obra avaliado ou estimado em 800 milhões de reais? Informação divulgada durante o fim de semana dá conta de que Rubro Negro e BTG Pactual já têm um acordo para a construção desse hotel. A última reunião na sexta-feira serviu para avançar em uma série de pontos que ainda estavam pendentes. A empresa operadora será a francesa Accor, que utilizará a bandeira Pullman, uma das mais chiques do planeta. E esse hotel que vai ficar hospedado na Gávea deve ter capacidade para 300 carros no seu estacionamento e vai ter uma série de excelentes condições de alojamento. Tudo para quê? No Flamengo possa ter mais uma receita a ser explorada. Importante contar ainda que esse projeto já está em fase final de aprovação na prefeitura. Repercussão entre torcedores foi diferente da que eu imaginava. Entendia que o torcedor do Flamengo ia ficar contente, mas muitos cobraram o presidente BAP. Que história é essa de fazer hotel em vez de fazer estádio? O BAP segue determinado a seguir com o Maracanã. Ele entende que a construção de um estádio não seria interessante. Importante registrar ainda que os 800 milhões de reais para a construção desse hotel 5 estrelas não virão do Flamengo. O Rubro Negro vai ceder o espaço e vai ter direito a uma participação importante. Por falar em hotel, só registrar que o Rubro Negro está em um dos hotéis mais chiques e luxuosos lá no Catar. E eu me refiro ao hotel do mundo. Esse local onde o Flamengo está hospedado para a disputa do Intercontinental de Clubes chega a ter diárias de 40 mil. A suíte imperial custa esse valor na Babesco. O quarto mais simples sai por R$ 1.300 a diária. Por lá nesse hotel, a venda e consumo de bebidas alcoólicas é restrita para o bar do hotel. O hotel possui várias piscinas, academia 24 horas, 3 restaurantes, um inspirado na comida local, outro na comida de Paris e outro na comida de Nova York. O Flamengo que estreia no Intercontinental de Clubes nessa quarta-feira contra o Cruz Azul, precisando vencer para chegar à semifinal do torneio. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo. José Botto continua ou não no Flamengo em 2026? O português, que foi contratado como diretor executivo de futebol e homem forte do futebol do presidente BAP no início da temporada, ficará no clube, apesar de seu contrato se encerrar em 31 de dezembro. O vínculo, inclusive, permitia uma prorrogação automática de contrato por mais um ano, mas o BAP deu outra explicação para o futuro do executivo português, abre aspas, estou propondo um novo contrato para ele, porque quando o contratamos tínhamos uma preocupação natural, se daria certo. Estou satisfeito e acredito que a gente deva prosseguir juntos. Vejo que a janela que a gente fez no meio do ano foi absolutamente sensacional. Tivemos vários acertos nessa parte que se refletiram de maneira positiva. Espero que a gente faça um ano ainda melhor no ano que vem. Só para refrescar sua memória, o Botto chegou a ser muito criticado por torcedores do Flamengo no primeiro semestre, falta de resultados, contratação do Juninho, algumas desavenças com os jogadores, até que na janela de julho reforços super importantes foram contratados, como por exemplo o Jorginho, que mudou o meio-campo do Flamengo, o Saul, que não foi sensacional, mas teve sua parcela de importância, o Samuel Lino, entre outros. Dessa maneira, o Botto terá um novo contrato com salário ainda maior e sua permanência assegurada. Quero falar agora sobre uma barca gigante que pode acontecer no Flamengo, mesmo com o Rubro Negro tendo vencido Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Dá para imaginar até 9 saídas nos próximos dias. 3 já são certas. O zagueiro Pablo, que tem contrato até 31 de dezembro, se acertou com o São Bernardo. Matheus Cunha, goleiro reserva do Rossi, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. E Cleiton, zagueiro que não era muito utilizado, vai defender o Wolfsburg da Alemanha. Matias Vinha não tem clima para ficar. Felipe Luiz nem sequer o relacionou para o Intercontinental de Clubes. Zagueiro da seleção uruguaia precisa sair para jogar sob o risco de não estar na próxima Copa do Mundo.
Everton Cebolinha pediu para ser negociado. Ele procurou o Felipe Luiz e disse que entende que precisa jogar com mais frequência. Até por isso o negócio deve sair. Já havia contado para vocês que se ele ficar para o Flamengo em 2026, o Fly é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica. Já Juninho interessa ao Bahia, é uma negociação que pode acontecer. Falei sobre o Michael, que não tem sido utilizado. Antes de jogar com o time sub-20, ficou 5 partidas sem sair do banco de reservas e interessa ao Corinthians. O De La Cruz é outro cara fora dos planos do Flamengo, alguém que custa 1,5 milhão de reais por mês, investimento pesadíssimo quando dá sua compra junto ao River Plate e com enormes problemas no joelho. Se houver uma proposta razoável, a tendência é que o negócio saia. Queria fechar essa lista lembrando de Alan, volante contratado por 8 milhões de euros junto ao Atlético Mineiro, mais um com um salário acima de 1 milhão de reais por mês e que não tem tido um papel importante, de destaque. Se o Flamengo consegue negociá-lo, baixa sua folha e abre espaço para a chegada de outros atletas. Você, torcedor do Flamengo, gostaria da permanência de algum desses que eu citei? Acrescentaria outros jogadores nessa lista de prováveis saídas? Já uso o espaço para comentar e comente sobre o que quiser. Boa noite, Nicola. Há possibilidade de Lautaro, Abubakar, Salah e Darwin Núñez no Flamengo? Vamos lá. Vou começar pelo Darwin Núñez, tá? O Darwin Núñez, de fato, tá querendo sair do Al Hilal. Não se adaptou, não tá legal, não ficou feliz, enfim. O salário dele é de 335 milhões de reais. Quer ver, ó? 53 milhões de euros em 3 temporadas. Deixa eu ver quanto tá o euro hoje. Vamos fazer, só para vocês entenderem como se alguém falar para vocês que o Darwin Núñez pode pintar no Flamengo, o cara tá te enganando. São 327 milhões de reais em 3 anos, 12, 24, 36. 327 dividido por 36. O cara ganha 9 milhões de reais por mês, tá? Esse é o salário do Darwin Núñez lá na Arábia Saudita. Então, Darwin Núñez a gente risca do mapa. O Salah, acho que não há nem a necessidade de responder. Abubakar tá louco para jogar no Brasil. Ele tem um representante na América do Sul e ele ligou pro cara, pô, me ajuda e tal. O Abubakar foi pro Azerbaijão. E nem foi para um time grande lá. Foi para o time de metade da tabela e está desesperado para vir. Mas o Flamengo não gostaria de ter o Abubakar. O Abubakar, certamente, hoje já não tem tamanho para jogar no Flamengo. Sobre o Lautaro, nunca se discutiu o nome do Lautaro. Quais são os atacantes que o Flamengo negocia e que ele tenta já há algum tempo? Tati Castellanos, Lucas Beltrán, Gabriel Jesus e Dybala, tá bom? Essas são possibilidades todas bem complicadas, até porque contratar centroavante é sempre muito mais caro. Já que o Cebolinha vai sair, há a possibilidade de John Arias chegar no Fla. O DG, deixa eu falar sobre uma relação grande de atletas que não devem ficar no Flamengo para 2026, tá? A lista pode alcançar até 9 atletas, uma das maiores reformulações recentes do Flamengo. Já são 3 baixas certas. Matheus Cunha, goleiro que vai para o Cruzeiro, assinou pré-contrato. Pablo, jogador que estava encostado desde fevereiro, deve jogar no São Bernardo. E Cleiton, zagueiro, cujo contrato também acabava em dezembro, ele assinou um pré-contrato com o Wolfsburg. Quarto atleta deve ser o Matias Vinha, que por opção do Felipe Luiz nem foi relacionado para o Intercontinental. Olha que desmoralização. O cara não ficou numa lista de 26 atletas, jogador de Copa do Mundo, de seleção uruguaia. O Cebolinha pediu para sair, ele deixou isso bem claro, inclusive depois do título conquistado do Campeonato Brasileiro. O Juninho interessa ao Bahia. E pode acontecer uma negociação agora que o Brasileirão terminou. Michael, já desde julho, o Flamengo procura um clube para o Michael. É um cara que custa 1,5 milhão de reais por mês e que não tem conseguido entregar. Só para vocês entenderem, o Michael foi deslocado para jogar com o Sub-20, a última rodada do Brasileiro. Ele vinha de 5 partidas em que ele nem ia para o banco de reservas. O De La Cruz é um caso muito específico de alguém contratado a peso de ouro, com enorme potencial, mas que tem restrições médicas que o impedem de ser competitivo, especialmente no calendário do futebol brasileiro, em que você joga 60, 70 vezes. Pintando proposta para recuperar parte do investimento, ele vai embora. Por último, o Alan, comprado do Atlético por 8 milhões de euros. Todos esses jogadores não fazem parte dos planos. Sobre John Arias, para responder a tua pergunta.
O Arias interessa. O Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras monitoram de perto a situação do Arias. Mas não acredito que o Arias e que o Wolverhampton vão topar qualquer tipo de negociação na metade da temporada na Inglaterra. O Arias tinha o sonho de jogar lá. Demorou muito para conseguir, já parecia que nem conseguiria mais por conta do final da carreira. Essa chance apareceu, ele foi para o Wolverhampton e deu tudo errado. O time é o lanterna do campeonato inglês, são 2 pontos conquistados, e está bem distante até do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Quer ver? Ó? Premier League, classificação. Então, qual que é o natural? Que ele fique até o fim da temporada, tá? Que o Wolverhampton seja rebaixado e aí sim ele e o Wolverhampton vão tentar encontrar alternativas. Ele foi comprado por 17 milhões de euros. Imagino até que o Arias vá dar preferência a continuar na Europa. Se as propostas boas não aparecerem, ele pode voltar ao Brasil. O Wolverhampton tem em 14 jogos 2 pontos. Nenhuma vitória, 2 empates e 12 derrotas. Nessa segunda-feira, às 17 horas, o Wolverhampton recebe o Manchester United. E aí, só para vocês entenderem, o Burnley é o 19º com 8 pontos a mais do que o Wolverhampton, e o West Ham, que é o primeiro time no Z3, tem 11 pontos a mais. O Forest, primeiro time fora da lista dos rebaixados, se o campeonato acabasse hoje, tem 13 pontos de vantagem em relação ao Wolverhampton. Que mais? Nicola Michael vem para o Corinthians? Boa pergunta que o Mike Rocha faz. O Mike, eu estava conversando com uma pessoa lá do Flamengo, antes do embarque do time lá pro Catar, né? O Flamengo já tá lá e tal. E essa pessoa me garantiu que o Michael, em contato, na conversa, na resenha com os outros jogadores, falou que o Corinthians tem a intenção de contratá-lo. O Michael não vai forçar a saída, ao contrário do Cebolinha. O Cebolinha tá desesperado para ir embora. O Michael até acha que seria melhor sair, mas ele não vai forçar uma barra. O grande ponto é como é que o Corinthians vai comprar o Michael. O Corinthians precisaria desembolsar, sei lá, 4, 5 milhões de euros, precisaria assumir esse salário de R$1,5 milhão por mês, mas antes de tudo isso ainda precisaria resolver aqueles 85 milhões de reais de transferban. A tendência é que o Corinthians pegue no fim desse ano adiantamentos de recebíveis. O que significa isso? O Corinthians tem, por exemplo, dinheiro da LFU para receber no ano que vem, tem dinheiro da Nike, tem dinheiro da Esportes da Sorte. Aí ele vai a um banco, apresenta o montante que tem a receber dessas instituições e antecipa esse dinheiro com o banco. Óbvio que mediante uma taxa que faz com que ele perca 7, 8, 9, 10% em cada uma dessas operações. O Igor Silva, mas o Corinthians não paga mais de 6 milhões de reais para o Depay porque o Flamengo não poderia pagar 10 milhões de reais. Vamos lá, Igor. O Igor está fazendo uma pergunta importante, porque nessa semana especularam que o Griezmann poderia ser contratado pelo Flamengo. O Griezmann ganha 6 milhões e 400 mil por mês. O Corinthians também, na teoria, tem muito menos capacidade de pagar do que o Flamengo. No caso do Griezmann, vai além dos 6 milhões e 400 mil por mês. Ele tem contrato até junho de 27 no Atlético de Madrid. E para um jogador como o Griezmann, que ainda tem mercado na Europa, vir ao Brasil não é algo muito inteligente, não é bacana. Não, você vem para o Brasil, não é que você está no momento de auge da carreira. O Memphis veio para cá porque não tinha mais nada, tá? Então é basicamente por isso. E quais jogadores o Flamengo vai tentar para 26? Bom, para o gol, a prioridade é Gabriel Brazão, do Santos. O segundo nome é o Pedro Morisco, do Curitiba. Para a zaga, a prioridade é o Vitão, do Inter. O segundo nome é do Nino, do Zenit. O Flamengo também busca centroavante, são alguns nomes na pauta, Tati Castelhanos, Lucas Beltrán, o Dybala, enfim, mas não são nomes simples, não. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas aí do maior clube do Brasil, né? Claro, a gente tá falando realmente do Mengão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre ficar atualizado nas últimas notícias do Clube Rubro Negro, o maior clube do Brasil. Combinado? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Foi.